Estão animados aí para ler Judas? Vamos ler Judas hoje. Vamos ler? Vamos entregar para o Senhor essa leitura, para que Ele conduza, para que Ele direcione tudo. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de continuarmos firmes aqui na leitura da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nos dá sabedoria divina, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, direcionando cada palavra, daquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria, nos trazendo revelações, mostrando para nós o que nós precisamos ouvir dessa palavra. Judas, capítulos 1, versículos 25. Autor Judas, escrito em 65 a 67 depois de Cristo. E eu vou colocar aqui, que eu sei que todos que estão aí já sabem essa história, mas tem uns que vão assistir depois. Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus. Marcos 6,3 fala assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Então, por essa passagem aqui de Marcos 6,3, Judas é irmão de carne de Jesus. É com essa verdade que nós vamos ler aqui, Judas. Aqui Judas, ele já inicia colocando: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Lá falou que era irmão de Jesus. Aqui ele colocou Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aqui coloca, versículo 6:3, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então Simão é irmão de Tiago e de Jesus, porque Jesus, filho do carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de José, que era Jesus? Aí Judas começa a carta dele falando: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, porque Tiago era conhecido daquele povo. E ele não colocou que ele era irmão de Jesus. Olha quanto respeito, quanta humildade também da parte de Judas. Ele não quis diminuir Jesus somente como irmão dele. Ele quis realmente colocar Jesus como um Deus, o Deus dele. Ele colocou que ele é servo de Jesus Cristo, não só irmão. Porque se fosse outro, né? Talvez fosse eu não ia perder a oportunidade de dizer isso, irmã de Jesus Cristo. Com certeza não. Orgulhosa. E ele aqui não, ele foi tão humilde que ele não quis destacar isso. Ele quis destacar a grandeza do Senhor, sendo apenas servo. Aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados a vocês. Sejam multiplicados a mim e a você. Também o pecado e a condenação dos ímpios. Versículo 3. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens cuja condenação fora anunciada havia muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então, continua a preocupação de falsos pregadores, falsos profetas no meio das pessoas. E essa preocupação, ela se estende em nosso meio. Continua.
Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Versículo 5. Embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Aqui, não sei se vocês observaram, que ele colocou, ó, Jesus salvou. Embora já tenham conhecimento de tudo isto, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito. Por meio de quem? Por meio de Moisés. Jesus já atuava desde Gênesis, mas destruiu posteriormente os que não creram. Aquele povão que saiu do Egito. Quantos conseguiram alcançar a terra prometida? Aquele povão ficou no deserto, morreram por não acreditar. Por não acreditar na palavra, não acreditar na promessa, na terra prometida, não acreditar nas promessas do Senhor, que o Senhor tinha feito para ele, mesmo vendo tudo aquilo, aqueles milagres que o Senhor fazia para aquele povo. E nós continuamos do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito hoje. As pessoas duvidando do amor de Cristo, as pessoas duvidando da palavra, mesmo vendo milagres acontecendo, mesmo vendo tantas coisas que o Senhor tem feito, e as pessoas muitas vezes ignoram. Naquela época aconteceu isso. Versículo 6. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele o tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então ele quer dizer aquele anjos caídos que queriam ser Deus, semelhante a Deus, que foi expulso do céu, perdeu sua morada e estão presos, e o Senhor vai julgar ainda. Versículo 7. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Ela serve de exemplo. Então ele coloca cuidado. Cuidado, porque muitas coisas já aconteceram. O mesmo Deus que salvou aquele povo foi o mesmo Deus que castigou também com a morte. E ele coloca aqui, aqueles anjos também foram castigados. Errou, foi feito para uma missão gloriosa no céu, mas perdeu a oportunidade, sendo lançado lá nas correntes, como ele disse aqui. E assim ele fala para nós, cuidado, você está com tudo na mão, você é a imagem e semelhança de Deus, tem tudo para viver na glória do Senhor, assim que sair dessa terra. Mas você pode perder também, ele fala para nós aqui. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, pode acontecer conosco também. Então, versículo 8. Da mesma forma, levadas por seus devaneios, essas pessoas contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, gloriam-se e difamam os seres celestiais. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar, acusando-o de caluniador, mas disse: o Senhor o repreenda. Ele mesmo não quis falar nada, mas ele só colocou que Deus é que repreenda. Esses tais, ao contrário, difamam o que não entendem, mas é exatamente nas coisas que entendem, por intuito que se corrompem
como animais irracionais. Então nós não devemos julgar. Quando a gente encontrar uma situação assim, nós colocamos para o Senhor, que o Senhor o repreenda. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim e buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, nas festas. Esses homens, que são esses que caluniadores, contrárias à palavra do Senhor, que não pregam Jesus, não vêm, não seguem Jesus como o único Senhor e Salvador, mas, por outro lado, são perversos. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Come com vocês sem temor algum, de modo que pastoreiam a si mesmo. São nuvens sem água, carregadas pelo vento de um lado para outro. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, que espumam os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para quem está reservada à escuridão, das trevas para sempre. O quanto é pesado para a pessoa que escolhe esse outro caminho. É muito triste. Todas as pessoas precisam conhecer a palavra do Senhor, precisam ler isso, para ela ter a opção, falar, eu prefiro esse outro caminho aqui, do que a luz, do que a glória, do que a paz, do que a alegria, do que viver com o Senhor para a eternidade, ter vida. Esse outro caminho, gente, é muito tortuoso. Como é que pode uma pessoa, por isso que é mais difícil para uma pessoa quando ela tem conhecimento da palavra e ela retrocede. É cristão, conhecedor da palavra, obediente, aí de repente ele resolve mudar. Deixar o caminho, a vida, o cristianismo, essa obediência à palavra, o evangelho do Senhor, e vai buscar um outro caminho, que é totalmente contrário a de Jesus. E essa pessoa, ela teve conhecimento disso aqui tudo. E ela falou, não, eu quero isso aqui. E aí, é doído. Versículo 14. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou acerca deles. Vejam, eis que o Senhor vem com os seus milhares de anjos, de santos. Não é de anjo não, gente, é de santos. Eu que li anjos aqui. Para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estes são murmuradores e descontentes, que seguem os seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagens. Então, até isso é pecado. Eu vou ler aqui, começar a ler aqui novamente, rapidinho, só para assimilar mais um pouquinho. Versículo 14. Enoque, o sétimo desde Adão, quer dizer, o sétimo profeta depois de Adão, contando de Adão para cá, Enoque foi o sétimo. Enoque profetizou acerca deles. Vejam,
ele falou: vejam, eis que o Senhor vem com os seus milhares de santos. Ele estava profetizando para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então esse era Jesus. Então as pessoas tiveram e têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, a vida de Jesus por meio do Evangelho, e arrepender de tudo aquilo de errado que elas vêm fazendo. Estes são murmuradores e descontentes que seguem os seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagens. Então, essa é uma oportunidade. É a arca que está de porta aberta ainda, esperando as pessoas. E aqui é crer em Jesus Cristo. Essa é a arca. Crer que Jesus Cristo veio à terra como homem, passou por tudo aquilo, morreu, foi crucificado, ressuscitado e nós aguardamos ele aqui. Essa é a arca. Exortação à perseverança. Versículo 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu intuito natural, pois não tem o Espírito. Segue a si mesmo, não tem o Espírito Santo com ele. E segue o seu intuito natural. Versículo 20. Quanto a vocês, amados, edifique-se na santidade, fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, quanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, salvem outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Olha, gente, vou ler novamente. Rapidinho. Quanto a vocês, amados, edifique-se na santíssima fé que vocês têm. Então, nós apegamos a nossa fé em quem? Em Jesus. Vamos nos firmar nela. Orando no Espírito Santo. Nós não vamos orar como aquele outro lá em si mesmo. Nós temos o Espírito Santo. Então, é com ele que nós oramos. É ele que dá direções para nós. É ele que nos diz aquilo que nós não sabemos, nem entendemos. E ele traz para nós. Mantenham-se no amor de Deus. Não vamos retroceder, mudar. É ficar ouvindo o desejo da nossa carne. Nós temos que ouvir ao Senhor. Enquanto aguardo a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Enquanto ele não volta, a gente fica firme, aguardando a sua volta. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Quantos milhares de pessoas duvidam, hein? E a gente que não duvida, a gente tem a fé, a gente tem compaixão dele. Salve outros, arrebatando-os do fogo. Quantas pessoas a gente vê assim, que está claramente ele indo para o fogo do inferno. E aí nós precisamos ter compaixão e levar uma palavra, não ficar condenando. Que condenado ele já está. Mas se ele ouvir a palavra do Senhor e se arrepender, é com Deus. Jesus, ele pode todas as coisas. A outros ainda, mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Que a gente rejeite tudo o desejo da carne, até a roupa que participou de algum pecado, de algum ato que foi carnal.
Doxologia 24, versículo 24. Doxologia, ou seja, louvor e glorificação a Deus. Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante de sua glória. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. E aqui fechou o livro de Judas, com essa passagem maravilhosa. Eu vou ler fechando aqui. Aquele que é poderoso para protegê-los, Jesus, de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante de sua glória. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, antes da criação do mundo, agora, no presente e para todos sempre. É Ele, Jesus Cristo. E deixou conosco o Espírito Santo, que vai estar sempre nos conduzindo para Jesus, nos mantendo firme na nossa fé, aguardando a volta do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós esperamos. Amém? Nós concluímos aqui o livro de Judas. Amanhã leremos Apocalipse. E aí, quero pedir para vocês que estão aqui, para nos prepararmos para a leitura de Apocalipse, não que seja um livro diferente, mais importante, não é isso. Mas é que é um livro de revelações. Todos os outros são, mas o que é visto, que é colocado com João trazendo as revelações. E ele realmente precisa ser visto como a revelação do Senhor para nós. Então, que a gente esteja em oração hoje, amanhã, quem puder jejuar, jejua, para a gente iniciar a leitura de Apocalipse amanhã. Eu estou ansiosa para ler Apocalipse. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco amanhã. Amanhã, durante esses dias que vamos ler o livro de Apocalipse. Amém? Então, nos preparemos espiritualmente para receber do Senhor, para que Ele venha, de fato, falar conosco. Que a gente, ao ouvir a palavra, a gente lembre de situações, de coisas que tragam para a nossa vida hoje, de forma que vá nos alinhar mais para próximo de Deus. Que se tiver alguma coisa que a gente esteja fazendo na nossa vida, que a gente talvez nem sabe, mas que ela nos distancie do Senhor, que revele para nós, que cada uma sinta dentro de si, nos dando sabedoria. Amém? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, meu Deus, somos gratos a Ti, meu Pai, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Senhor, por isso. E nós Te pedimos, Pai, nos dê sabedoria, discernimento, espírito de ousadia, para que nós possamos levar adiante toda essa palavra que o Senhor tem nos dito, que o Senhor tem nos revelado, o Senhor tem nos apresentado. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, nos dê um dia abençoado.